Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso terceiro editorial do dia, né? O nosso chá da tarde, falando um pouco sobre a loucura da geopolítica e, assim, como tá ficando interessante ver o que tá rolando aqui na América Latina, né? Pois é, o Donald Trump assinou um decreto e, a partir desse decreto do Donald Trump, oficialmente, ele está em guerra com os cartéis, né, de narcotráfico, né, de drogas. E isso dá a ele o direito de sentar o dedo, ou seja, todo e qualquer usuário, né, qualquer membro de facções criminosas é considerado agora um soldado inimigo, né, e o abatimento dessas figuras é considerado um abatimento em guerra, tá? Em meio, né, a essa assinatura do Donald Trump. Também teve quebra-pau lá na CPI do INSS, teve muita coisa que está acontecendo e a gente vai falar tudo isso aqui com vocês. Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E muito obrigado pela confiança e pela credibilidade de vocês. Vamos lá para a tela do nosso aplicativo aqui e a gente já vai começar com essa matéria aqui. Ataques letais contra os cartéis. Pois é, né, essa matéria aqui, ela traz literalmente a informação sobre esse decreto que o Donald Trump assinou. Só que ele tem um segredo muito importante, que não está adstrito à Venezuela. O Donald Trump meio que declarou uma guerra mundial contra as drogas. E aí, meu amigo, será que no Brasil existem cartéis de drogas? Sei não, hein? Dá uma olhada. A administração de Donald Trump elaborou um ditame legal, né, um decreto legal, secreto do Departamento de Justiça, que é o DOJ, né, que autoriza ataques letais, ou seja, a partir de então, o Donald Trump tem o direito de sentar o dedo, ou seja, a administração Donald Trump. Agora, se você for considerado membro de facção, membro, né, do crime organizado, do tráfico de drogas, eles têm o direito, né, de te considerar um soldado, né, inimigo e soltar o dedo em cima de você, né? Uma coisa maravilhosa que seria autorizar, se fosse autorizado isso aqui no Brasil também, né? Se a polícia brasileira tivesse o direito de fazer isso sem ser rechaçada depois, né? Mas ele foi autorizado os ataques letais contra uma lista não pública, né, ou uma lista secreta e ampliada de cartéis e narcotraficantes, chamando-os como uma ameaça iminente para todos os estadunidenses. Então, a partir de então, isso não está adstrito à Venezuela, isto não está adstrito ao regime do Maduro. O ditame, né, que aí seria esse decreto, outorga ao presidente o poder de designar os traficantes de drogas como combatentes inimigos, ou seja, como guerreiros inimigos de um exército inimigo, e ordenar a sua eliminação sem necessidade de revisão judicial. Isso representa uma mudança radical a respeito da prática histórica de prender, processar os narcotraficantes com garantias legais. Ou seja, agora, esse decreto, né, um decreto de guerra que o Trump assinou, há uma guerra contra o narcotráfico. É o modelo que o Bukele utilizou, tá, pessoal? O Nayib Bukele fez esse mesmo modelo, ou seja, agora, se você é traficante de drogas, se você é membro de uma dessas facções criminosas, o governo Donald Trump chega, atira, e isso é classificado como ação de guerra e não ação civil. E por ser ação de guerra, ela não é julgada pelos tribunais civis, e sim pelos tribunais militares, que vão julgar como ação de guerra. Então, esse decreto do Donald Trump é uma verdadeira reviravolta, né? Vai mudar todo o cenário, principalmente da América Latina, que historicamente é uma produtora de drogas, é cheio de facções de crime organizado, né, por toda a América Latina. O México é cheio, o Brasil é cheio, a Venezuela é cheia, Colômbia, Bolívia, né, todos historicamente são dominados pelo crime organizado. E agora, né, com essa assinatura do Donald Trump, os soldados norte-americanos podem abater, né, seja em céu, né, seja em mar e até uma intromissão terrestre aí em alguns países, como o Donald Trump já fala que vai entrar dentro da Venezuela para eliminar esses cartéis de drogas.
O Pentágono já realizou ao menos 4 ataques contra embarcações no Caribe, eliminando as pessoas que a Casa Branca assegurava que estavam vinculadas a cartéis catalogados como organizações terroristas. Meu irmão, o bicho tá pegando lá na Venezuela, né? E também eu acho que isso aí se aplica ao Brasil, tá? Então, se houver algum tráfico de drogas do Brasil para os Estados Unidos, né, os traficantes serão eliminados, né, pelo governo aí do Donald Trump. Vamos lá, pessoal. Essa matéria a gente precisa debater aqui também. O Noboa declara estado de exceção em 10 províncias no Equador. O que está acontecendo lá no Equador? Lembrando que o Daniel Noboa, né, é um presidente de direita aqui do Equador, um dos poucos presidentes de direita aqui da América do Sul. Os protestos no Equador contra o aumento do preço do diesel estão levando o presidente a declarar o estado de exceção em 10 províncias. Se registraram mais de 80 feridos e um morto. Ademais, há mais de uma centena de detidos. Um espanhol foi deportado por estar, fazendo relatos sobre as manifestações, participando das manifestações. O que está acontecendo lá com o Daniel Noboa? O que está rolando lá com o Equador? É o seguinte, lá foi dominado pela esquerda durante anos. E a esquerda tinha uma espécie de bolsa combustível, né? Uma isenção que fazia com que o preço do combustível fosse, né, abatido por intermédio de benefícios, né, de impostos. E aí o que aconteceu? O Daniel Noboa falou, olha, eu vou resolver a situação do Equador, vou cortar todos os benefícios, tudo isso vai ser cortado, e aí agora, né, esse negócio de, o combustível vai ser mais baixo para a família de baixa renda, através de incentivos, entre outras coisas, vai ser cortado. Então, Daniel Noboa tirou isso. Ao tirar isso, a esquerda em peso começou a ir para as ruas, e naqueles protestos democráticos da esquerda, com coquetel molotov, com caras pintadas, agredindo policiais, quebrando prédios públicos, bem democrático, tá? E aí, o Daniel Noboa declarou o estado de exceção lá, né? E aí, tá aqui também um vídeo, né, que o Nayib Bukele sugere a aliados fora de El Salvador que é hora, inclusive, dos Estados Unidos realizarem impeachment de juízes corruptos. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fez declarações públicas sugerindo que os Estados Unidos deveriam destituir juízes corruptos para combater o que ele chama de ditadura judicial. Em 5 de outubro de 2025, Bukele postou no X, abre aspas, quando destituímos os juízes corruptos do nosso país, enfrentamos forte reação da chamada comunidade internacional, incluindo a administração Biden. Fizemos isso, mesmo assim, porque era a única maneira de salvar o nosso país. Os Estados Unidos, no entanto, não precisam responder a ninguém. Essa fala reflete a experiência de seu governo em 2021, quando removeu juízes e promotores acusados de corrupção. A ação que gerou críticas de organizações como a OEA e dos governos esquerdistas, inclusive o de Biden, que apontaram um enfraquecimento democrático. O Bukele é um cara muito maluco, né? Ele mesmo se auto-intitula o ditador do bem. Só que o cara resolveu o problema da falta de segurança pública, está abrindo o mercado de El Salvador, El Salvador está se tornando um ponto turístico, porque todo mundo quer ir para lá porque não existe crime lá em El Salvador, né? Ou seja, há muito mais de 365 dias, ninguém é assassinado em El Salvador. As facções, o crime organizado foi todo mandado para as grades, todo mundo tendo que trabalhar, trabalhos forçados, e aí, né, é um modelo a ser seguido no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. Vamos lá, pessoal, bora dar uma olhada aqui na fala do Barroso. Barroso indica que vai deixar o STF e afirma que tem que saber a hora de sair. Deixem seu amém, né? Só que o grande problema é que quem vai indicar outra pessoa é o Lula, né? E aí não dá nem para saber se isso é bom ou ruim, né? Mas ele anunciou aqui a sua saída. É a hora de parar. Comecei a minha carreira no Supremo aqui e, de certa forma, estou terminando a minha carreira no Supremo aqui também. A vida é feita de muitos ciclos e a gente deve saber bem a hora de entrar
e a hora de sair. Pois é, né? Falar o quê, né? Todo mundo deve estar achando bom, né? Porque eu vou te falar, infelizmente, né? O STF ultimamente não vem representando muito bem grande parte da população brasileira. Isso aí é fato, né? Isso é fato, tá? Ó, o Flávio Bolsonaro fez um vídeo, né, dizendo que os presos políticos não estão sozinhos e fazendo um apelo em prol da anistia, que hoje teve uma movimentação em prol da anistia. Acompanhe aqui, né, a fala do Flávio Bolsonaro neste caso. Os presos políticos do Brasil não estão sozinhos e jamais serão esquecidos. A nossa caminhada hoje é por aqueles que estão presos, afastados de suas famílias, com suas liberdades limitadas e suas vozes censuradas. Nossa caminhada hoje é pelo resgate da nossa democracia, é uma defesa ao Brasil que sonhamos e queremos, um Brasil livre de verdade. Logo mais, às 16 horas, estaremos em frente à Catedral de Brasília, carregando as cores do nosso país e pedindo o que é justo: anistia já para todos os perseguidos políticos. O Brasil ainda pode dar certo. E é isso que vai acontecer quando a gente conseguir pacificar esse país. Assim como você, eu também quero uma democracia de verdade. E nossa manifestação hoje é essencial para alcançarmos esse novo Brasil. Mais uma vez, precisamos do seu apoio e da sua voz para acabar com todas as prisões políticas e para vencermos a censura e garantir a liberdade plena para aqueles que ousaram defender a pátria e os valores cristãos. Hoje é dia de mostrarmos que o povo está vivo e o Brasil tem dono, e o dono é o povo brasileiro, o dono é você. Estarei te esperando na Catedral, hoje às 16 horas. Conto com a sua presença. Até mais. Pois é, então tá começando agora as manifestações, né? Provavelmente eu trarei, né, algum conteúdo sobre isso no nosso último editorial, tá? A gente vai falar sobre isso, como foram as manifestações, né? É óbvio que não dá para se esperar uma multidão muito grande, né? Muitas pessoas trabalhando, né? Geralmente, manifestações desse tipo, as pessoas se deslocam de uma cidade para outra e num dia, né? Num dia útil, né? Um dia de trabalho, poucas pessoas vão ter essa possibilidade, né? Vamos lá, pessoal. Michele Bolsonaro confronta Carlos Bolsonaro e defende Caroline de Toni no Senado. Eu já tinha dito para vocês que a Michele Bolsonaro já estava mostrando um descontentamento, né? E aí, o Carlos Bolsonaro, que é do Rio de Janeiro, vereador pelo Rio de Janeiro, estava sendo cotado para ser lançado como senador por Santa Catarina, que é um estado bastante bolsonarista, e a chance de vitória do Carlos Bolsonaro seria grande. Assim, teria um senador no Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro concorreria pelo Rio e o Carlos Bolsonaro por Santa Catarina. Mas a Caroline de Toni já era cotada e a Michele Bolsonaro não gostou, tá? A primeira-dama Michele Bolsonaro discorda da candidatura do enteado Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina. O presidente do PL, presidente do PL Mulher, ela teria como referência e preferência a deputada federal Caroline de Toni, para aumentar a bancada feminina do partido no próximo mandato. Abre aspas. A Carol é querida pela Michele e por todos nós, mas o Esperidião a mim também quer a vaga e o Bolsonaro já bateu o martelo que o Carlos vem por Santa Catarina. Até daria para termos ela, Carlos e de Toni, né? E Carlos concorrendo simultaneamente, mas o Esperidião nunca faltou para nós. Ele é da direita, afirmou Valdemar ao Globo, mostrando, né, que, enfim, a Caroline de Toni, né, tá fora aí dessa situação, o que gerou um desconforto, tá? Um desconforto muito grande, inclusive com muitos aliados da direita lá em Santa Catarina. Apesar da reclamação, a ex-primeira-dama não teria se oposto diretamente ao nome do Carlos Bolsonaro. Os dois têm uma relação conturbada e Michele já chegou a afirmar meses atrás que não conversa com o enteado e não pretende retomar os contatos. Recentemente, em live com o senador Magno Malta, Carlos elogiou Michele e a chamou de guerreira. Essa situação de que os dois já não conversavam já foi meio que sanada, tá, pessoal? Já teve uma tranquilização aí em cima dessa situação, tá? Vamos lá, pessoal. Olha só, o que mais tem é gente pulando agora
para o barco de volta. Há poucos meses atrás eu falava de um monte de gente pulando do barco. Agora é gente pulando para o barco de volta, né? Para o Lula, porque acha que o Lula tem grandes chances de vitória em 2026. André Fufuca, apoiador do Bolsonaro nas eleições de 2022, eleito com os votos do bolsonarismo em 2022, admite erro ao votar em Bolsonaro e declara apoio, em Lula em 2026. O ministro do Esporte, André Fufuca, afirmou nesta segunda-feira que se arrepende de ter votado no ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022 e que está disposto a brigar e ajudar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a ser reeleito em 2026. A declaração foi feita às vésperas do prazo final para o desembarque de Fufuca do governo federal por imposição dos progressistas. Ou seja, o Partido Progressistas, que o Fufuca pressionou o Fufuca para ele sair. Ele já disse que não, vai trabalhar a favor do Lula, seguindo o mesmo caminho do Celso Sabino, que era do União Brasil, foi pressionado para sair e falou, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, agarrou ao Lula, abraçou ao Lula e é com ele que ele está fechado. Olha só a fala aqui do André Fufuca. O Lula que falou em alto e bom som para os Estados Unidos, respeite o nosso Brasil! Eu queria lhe dizer, presidente, que o importante não é justificar o erro. O importante é evitar que ele se repita. Em 2022, eu cometi um erro. Mas agora em 2026, pode ser que o meu corpo esteja amarrado. Pode ser. Mas a minha alma, o meu coração e a minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil. Pois é, né? Fazer o quê? Cada um no seu cada um. Vamos lá, pessoal, vamos falar daquela questão da flotilha, né? A deputada do PT, que esteve durante a flotilha lá, disse através da sua assessoria que teve maus tratos contra ela na prisão israelense. Pois é, imagina se ela tivesse a favor de Israel e tivesse sido presa pelo Hamas. Já parou para pensar, né? Uma publicação feita nesta segunda-feira no Instagram da deputada federal Luziane Lins, do PT do Ceará, relatou condições enfrentadas pelos brasileiros detidos em Israel, desde a interceptação da flotilha humanitária Global Summit. Segundo o texto, os ativistas, entre eles a parlamentar, relataram condições degradantes, uso de violência psicológica e falta de tratamento médico adequado na prisão de Ketziot, no deserto de Negev. Então ela falou que ela foi muito maltratada. De acordo com a publicação, alguns dos detidos, incluindo Luziane, só teriam recebido medicamentos após a pressão diplomática do governo brasileiro. O relato também afirma que audiências judiciais teriam ocorrido sem a presença de advogados e que há uma ordem judicial permitindo a deportação imediata dos estrangeiros retidos ali da flotilha, né, meu irmão? É como eu digo, imagina se fosse o contrário. Se fosse um ativista pró-Israel, pega pelo Hamas. A reclamação não ia ser falta de advogado, nem falta de medicamento. Você pode ter certeza que o Hamas faz com quem se manifesta contra eles é bem diferente do que o que Israel faz, né? Agora vamos lá, pessoal. O pau quebrou, a briga comeu lá na CPMI do INSS. Dá uma olhada. Petista pede a expulsão de deputado do PL após ser chamado de ladrão, né? Dá uma olhada aqui nesse trecho aqui, lá da CPI do INSS, republicado pelo Sóstenes Cavalcante e pelo próprio deputado Coronel Crisóstomo. Acompanha aqui. Quem está roubando? Porque nós sabemos qual é o partido que enfiou o pé na jaca. O partido que enfiou o pé na jaca para roubar o povo é o PT! Eu afirmo, é o PT que está roubando! Artigo 19. Ao senador é vedado. Item 1. Inciso 1º. Sou deputado. É deputado. Usar de expressões descorteses ou insultuosas. O senador, em desatender as advertências do presidente, determinará sua saída do recinto, o que deverá ser feito imediatamente. O que o nobre parlamentar acabou de fazer foram insultos atrás de insultos, generalizando.
não apenas um partido político, mas as pessoas que estavam aqui. Se você parecer um pouco mais exaltado, para não usar outra palavra, isso não pode servir com que se estabeleça aqui um circo. Eu não estou disposto a ficar aqui sendo ofendido dessa forma e ter que ficar escutando, presidente. Nós temos uma norma no regimento. A norma aqui é clara. Palavras descorteses, etc. Uma coisa é você fazer um debate político, a outra é sair gritando que fulano é ladrão, quem é membro de tal partido é ladrão. Isso é evidentemente uma descortesia. Vai ser esse o nível do debate que nós queremos aqui? Eu peço a Vossa Excelência que se atenha ao regimento. Agora, eu, quando reajo fora do microfone, porque estou sendo chamado de diversas questões, eu que sou ameaçado de ser retirado do recinto, sinceramente, aí realmente não está se havendo ao regimento de forma imparcial. Pois é, qual a opinião de vocês sobre a fala do deputado Coronel Crisóstomo? Coloca no comentário aí, tá? Vamos lá, pessoal. A situação não tá fácil para o esquerdista aqui não, tá? A Argentina confirma o processo, né, de Alberto Fernandes por violência doméstica. Pois é, o Alberto Fernandes, né, foi denunciado por agredir a sua esposa, né? Isso aí foi publicado em várias vezes, né? E agora foi confirmado o processo contra ele. A Câmara de Cassação Penal confirmou o processamento, né, o processo do ex-presidente argentino Alberto Fernandes na causa por violência de gênero contra Fabiola Yanes e apartou ao juiz, e o processo, né, foi distribuído ao juiz Ercolini, né, que vai julgar o caso, tá bom? Imposto de renda. Pois é, a Carmen Lúcia dá 5 dias a Lula e ao Alcolumbre para explicarem as mudanças no imposto de renda. A Carmen Lúcia deu o prazo de 5 dias para que o presidente da República e o presidente do Senado se manifestem sobre alterações na lei da ficha limpa. No despacho, a ministra determina também que, após o envio das informações, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República sejam ouvidas, com prazo máximo de 3 dias cada para apresentar manifestações. O que aconteceu? Com a mudança da lei da ficha limpa, flexibilizou a possibilidade de figuras, né, pessoas que foram condenadas, reduzir o tempo de inelegibilidade. Não se alcança o Bolsonaro nesse caso aqui, tá? E aí, para reduzir o tempo de inelegibilidade. No caso de corrupção, né, então mudou a regra. E a Carmen Lúcia, né, muito defensora aqui dessas pautas, ela determinou, né, 5 dias para o governo Lula se explicar junto com o Davi Alcolumbre, né? O ministro Barroso afirmou que não compreende o motivo de tanta rejeição. Quero entender, não lembro de ter feito nada de errado. E aí, se vocês quiserem, né, explicar aí o motivo da rejeição, vocês podem colocar aí com educação, né, de forma democrática, o motivo da rejeição ao Supremo Tribunal Federal, ou então o motivo, né, pelo qual você gosta do Supremo Tribunal Federal. Coloque aí no comentário. Vamos lá, PGR se manifesta contra a soltura de acusado de tentar explodir aeroporto em Brasília. Vocês devem ter acompanhado, né, que em dezembro de 2022, né, houve esse caso aqui do tal do Wellington Macedo de Souza, que tentou colocar uma bomba, né, num aeroporto lá em Brasília. Isso aí é uma coisa que tem que ser amplamente repudiada, né, totalmente errado, e aí, nessa aqui eu concordo com o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra a soltura de Wellington Macedo de Souza, um dos acusados de tentar explodir uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília em dezembro de 2022. Ele está preso preventivamente, né? No documento encaminhado nesta segunda-feira ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do processo, Gonet afirma que o contexto da decretação da prisão preventiva de Wellington Macedo permanece inalterado. Segundo o procurador, a defesa não apresentou fato novo apto a modificar ou revogar o entendimento estabelecido por Alexandre de Moraes. A imposição da custódia cautelar foi adequadamente fundamentada, justificada e sopesada antes da particularidade do caso. Olha só. O que acontece aqui, talvez você ficou bravo comigo do que eu acabei de falar. Esse Wellington Macedo aqui, o cara, queria colocar uma bomba
perto, né, de um caminhão de combustível que estava ali no pátio do aeroporto de Brasília. E aí, quem ia acabar sendo vítima disso, alvo disso, seriam civis. Pessoas civis ali, né? Talvez você que está levando a sua família para fazer uma viagem e estacionando ali no aeroporto, uma bomba explode, e aí o que acontece com você? Então, atos dessa magnitude não podem ser tolerados de maneira alguma. Então, a minha sincera opinião é que esse tipo de postura jamais, mas jamais se coaduna com alguém de direita, tá? Agora, essa matéria que eu vou colocar para vocês aqui, sabe, é um retrato endêmico, né, vamos dizer assim, da empáfia do judiciário, de certa forma, né, do protecionismo do próprio judiciário contra si mesmo. Olha o que disse o presidente do STF, o atual presidente do STF agora é o Fachin, deixou de ser o Luiz Roberto Barroso. Ninguém pense que fará reforma administrativa contra o Poder Judiciário. Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, se posicionou contra uma reforma administrativa que mexa na autonomia do Poder Judiciário, após ser apresentada na Câmara uma proposta que acaba com os supersalários e põe fim à aposentadoria compulsória de juízes como punição por faltas graves. Abre aspas, a fala dele. Ninguém pense que fará, por cima do judiciário, uma reforma contra o Poder Judiciário brasileiro. Não permitiremos e estarei vigilante para que haja respeito à magistratura brasileira. Não concordamos com circunstâncias eventualmente abusivas, mas é fundamental que todos os poderes sejam chamados, disse Fachin. Olha, sinceramente, o que acontece no Brasil hoje são, sim, juízes com supersalários, políticos com supersalários. A situação do Brasil atual não é nada fácil, né? Nós bancamos um custo Brasil exagerado para bancar essa casta, né? Essa casta política que toma conta aí do Brasil, né? E aí, a reforma administrativa é mais do que justa e séria e tem que alcançar deputados, senadores, presidente e juízes, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do STJ, quanto do escalão mais baixo, porque todos, mas absolutamente todos, têm uma casta totalmente privilegiada, e eu acho que é uma fala absurda, né? Que a reforma administrativa é uma necessidade, é um mister que se faz, né, em relação ao povo brasileiro, tá bom? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial, né? É sempre um prazer, uma honra enorme estar aqui trazendo mais conteúdo para vocês, tá? Então esse foi o nosso Chá da Tarde. A gente volta com mais um editorial às 7 horas e aí é bem provável que a gente vai já comentar alguma coisa com vocês sobre a manifestação que acontece hoje em prol da anistia lá em Brasília, tá bom? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Vou deixar na descrição aqui o link para você acessar a Imigra Mais e buscar uma residência uruguaia, uma garantia melhor para você, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.